Aleluia. Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 9, versículo 1. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Que a epígrafe do texto nos fala o seguinte: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Aleluia. Nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Até aqui. Levante a sua mão para o céu nessa noite, feche a sua Bíblia, coloque ela na cadeira. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Glória, 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 glória. Deus poderoso, Deus santo, Deus único, Deus eterno, encontro-me aqui neste altar, Senhor, mais uma vez, com a missão de pregar a Tua palavra, Essa Senhor. glória. Deus, eu confesso que nada sou, eu confesso que sou dependente do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui nesta igreja, Tu és bem-vindo aqui neste lugar nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, que Tu venhas fazer a Tua obra, que Tu venhas tocar na vida de cada um, que Tu venhas renovar o Teu povo, a Tua igreja. Deus, eu te peço que no momento em que eu estiver pregando a Tua palavra, que o Senhor venha tocar e venha fazer aquilo que o Senhor quer fazer, pois Tu és onipotente, Tu não precisa da minha ajuda para nada, Senhor, pois Tu tem todo o poder nos céus e na terra. Agora eu te peço, fala conosco nessa noite, de uma palavra concisa, objetiva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode se assentar, aplaudindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, aleluia. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo João, vai nos falar acerca de um cego. Só que aqui eu vejo algo muito interessante e algo muito complexo na vida deste homem, porque o texto nos fala, o título do texto nos fala que ele era cego de nascença. Aleluia. E aqui eu já começo a ver que ele tinha um problema muito grande, um problema extremamente complexo na sua vida. Porque imagine você, uma pessoa que já nasceu cega, uma pessoa que já nasceu deficiente visual, uma pessoa que já nasceu, aleluia, louvado seja Deus, e não pôde contemplar a luz, não pôde contemplar o rosto da sua mãe, do seu pai, o rosto dos seus familiares. Você vê que é algo extremamente complexo nesse texto que nós acabamos de ler. Só que o que eu acho muito interessante, o que me alegra o meu coração, é que sempre Jesus ele vai aparecer para resolver um problema. Sempre Jesus vai, aleluia, aparecer para fazer o impossível se tornar possível. Jesus ele sempre chega na hora certa. Jesus ele nunca chega atrasado e nem adiantado, sempre ele chega na hora certa. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. E este cego ele vivia a mendigar. Se você ler os versículos posteriores, você vai entender que ele mendigava, porque ele não podia trabalhar. Se ele era cego, não tinha como ele trabalhar, não tinha como ele ganhar dinheiro, não tinha como ele ganhar um sustento para si mesmo ou para sua família. E outro grande problema que eu vou, aleluia, perceber, que eu
que ele era rejeitado pela sua família. Você não vai, aleluia, quando você lê esse texto, você não vai ver a família se preocupando com este homem. Você só vai, aleluia, ouvir falar da família dele quando depois que ele foi curado por Jesus. É aí que a família dele aparece no texto. Então aqui eu vou ver 3 grandes decepções na vida desse homem. Primeiro, ele era cego de nascença. Segundo, ele mendigava. E terceiro, ele era rejeitado pela sua família. Louvado seja Deus. Só que aqui eu já alegro o meu coração e você também vai se alegrar, porque nós vamos entender que Jesus vai aparecer nessa história. E o que eu acho mais interessante é que ninguém convida Jesus, ninguém chama Jesus, aleluia. É Ele que aparece com a sua vontade absoluta, Ele que aparece nessa história para mudar o cativeiro, para mudar, aleluia, a história daquele homem. Bendito seja Deus. Aleluia. Jesus chega para mudar a situação. Jesus chega para mudar o cenário, porque aquele homem estava enfermo, com uma enfermidade maligna na sua vida, uma enfermidade desde a sua nascença, que era aquela cegueira. Louvado seja Deus. Agora imagine você, uma pessoa que nunca contemplou a luz, que nunca enxergou. Com tristeza ele vai carregar dentro da sua vida. Aleluia. Com tristeza ele vai carregar dentro do seu peito, porque ele não podia enxergar. Louvado seja Deus. E só entende do assunto quem um dia não enxergou. Só pode, aleluia, louvado seja Deus, falar acerca desse assunto se houvesse alguém entre o nosso meio que um dia foi cego e que agora enxerga. Louvado seja Deus. Imagine a tristeza que aquele homem carregava dentro do seu coração, porque ele era cego. Mas eu já vou glorificar a Deus aqui nessa noite, porque o meu Senhor apareceu no momento certo para mandar a cegueira embora, para mandar a enfermidade embora. E a partir daquele momento aquele homem começou a enxergar, porque Jesus, aleluia, pegou, cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho daquele homem. Louvado seja Deus. Aqui eu entendo outro mistério da parte de Deus. Se você olhar com o seu olhar natural, você não vai entender a palavra de Deus. Se você apenas olhar e não parar para meditar nessa história, você não vai compreender. Mas se você pedir graça de Deus, você vai entender o mistério tem nessa passagem bíblica. Aleluia. Porque Jesus, ele pegou, ele cuspiu no chão, ele fez lodo, ele misturou na terra e ele passou no olho daquele cego. Aleluia. Sabe o que o texto quer nos falar? Sabe qual é o mistério de Deus aqui nessa história? Aleluia. Jesus, ele não queria dar apenas visão material para este homem. Jesus, ele não queria dar apenas visão material para este homem. Jesus, ele queria dar visão material e visão espiritual. Aleluia. Não, você não entendeu. Jesus, ele não queria dar apenas visão material para aquele cego. Ele não queria dar apenas visão para ele enxergar as coisas, para ele não depender mais dos outros, para ele não depender mais da vontade alheia. Ele queria também dar visão espiritual, para ele contemplar os mistérios, para ele contemplar o mundo espiritual. Aleluia. Aleluia. Aí você está dizendo, eu não entendi o mistério. Aleluia. É simples, Deus, ele pegou, ele cuspiu, e Deus misturou a terra com a saliva. Com a terra, Jesus estava dando para aquele homem a visão material, e com a saliva, Deus estava dando para aquele homem a visão espiritual. Aleluia. Vou repetir para todos entenderem. Com a terra, Jesus estava dando para aquele homem a visão material, mas com a saliva de Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus. Então, com a saliva de Jesus, aquele homem estava ganhando a visão espiritual. E mais à frente neste capítulo, nós vamos ver que esse homem foi, aleluia, ele estava ensinando os mestres da lei. Ou seja, Jesus não deu apenas a
Deus para todo sempre. Glória ao teu nome. Aleluia, Senhor. Jesus, ele nunca faz, aleluia, algo pela metade. Jesus, ele nunca faz algo de qualquer jeito.